Podem sentar. Para você, estou fazendo uma pergunta, eu quero a resposta. Não tem uma resposta certa ou errada, certo? Que essa pergunta é para você. Para você, qual é o mandamento mais difícil de Jesus? Amar o próximo como a si mesmo. Perdoar até 490 vezes, né? Ixi, difícil, né? E mais? Ser discípulo não é fácil, não. Qual o mandamento mais difícil de Jesus? Para você. Perdoar quando a gente sabe que nós estamos certos, a outra pessoa está errado, nós estamos sendo injustiçados. Que tal amar o inimigo? Complicado, né? Os mandamentos de Jesus, na realidade, não são tantos os mandamentos de Jesus. De fato, não são fáceis de cumprir. Mas eu gostaria que hoje a gente olhasse e talvez entendesse uma grande realidade, para que sejam possíveis de cumprir em nossas vidas. Para que os mandamentos sejam algo que torne-se agradável para nós, por mais difíceis que sejam de cumprir. O Evangelho de Mateus, pode abrir em Mateus capítulo 5, muitos de vocês talvez já abriram lá, estava lendo o início. Certo dia, Jesus, sendo seguido por uma multidão, chamou seus discípulos para perto dele e começou com essas palavras: bem-aventurados. E do início do capítulo 5 até o final de capítulo 7, tem ensinamentos de Jesus que nós chamamos o Sermão do Monte. Mesmo antes de partir, o ano passado, eu já tinha começado a estudar e eu tenho me detido no Sermão do Monte nos últimos meses, mais e mais. E eu tenho tentado compreender, não como uma lista de mandamentos, mas como o sonho de Jesus, como também a sua exigência, mas pensando mais assim, o sonho de Jesus para a minha vida, para a vida de todo aquele que quer ser discípulo dele. Wellington leu agora há pouco, João capítulo 10. Eu vim para que tenhais vida. Que tipo de vida? Em abundância. Vida plena, uma vida cheia, uma vida que merece ser chamada de vida. Não uma vida qualquer, não uma vida triste, não uma vida sem sentido. Vida em abundância. Aí eu queria que você pensasse agora. Não precisa dar uma resposta agora, porque isso é para a nossa reflexão. Você diria que sua vida hoje em Jesus é uma vida de abundância? Esquece a abundância material, não é isso que Jesus estava falando. Se ele quer dar muito dinheiro, muitos bens materiais, isso é com ele. Essa promessa dele de vida e abundância é como a ovelha dele. É como discípulo dele. Ter uma vida que dá prazer para você estar na presença dele. Encarar ele como mestre, como Senhor. Você diria que sua vida hoje é caracterizado pela abundância? A plenitude de Deus está presente em sua vida?
Tem dia que minha resposta é diferente. Tem dia que eu acho que eu estou cheio do poder de Deus. Tem dia que eu acho que eu já sou defunto espiritual. Mas olhando o curso da nossa vida, a gente pode ver, tirar um retrato, fazer uma análise que a gente vê, vamos dizer, a direção da nossa vida. E eu gostaria hoje que nós olhássemos e compreendêssemos que Deus quer de fato que eu tenha uma vida de abundância. Que não é só para aquele gigante espiritual, não é só para os pastores, não é só para aquela pessoa que está há 30 ou 40 anos em Jesus. Cadê o Renan, a Rafaela? Cadê a Rafaela? Foi batizado semana passada. Estão viajando, né? Deus quer que ela tenha hoje já vida em abundância. Tem uma semana de vida em Jesus. O Evangelho de Mateus, um pouquinho de história aqui. Abrem comigo em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Quando a gente lê, nós vamos ler versículo 17. Agora preste atenção. Mateus é um judeu registrando as palavras de Jesus. Qual era a nacionalidade de Jesus? Ou a etnia dele? Ele era judeu também. As sinagogas eram casas de oração. De quem? Dos judeus, certo? Então, os discípulos de Jesus eram judeus também, certo? Então, preste atenção comigo em capítulo 10, versículo 17. Tenham cuidado, pois os judeus pois eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão em nossas sinagogas. É isso que ele diz? Nas sinagogas deles. Irmãos, preste atenção nas pequenas palavras também da Bíblia. Pronome é uma palavra pequena, mas é cheio de significado aqui. As sinagogas pertenciam a quem? Aos judeus. Jesus era judeu? Então, como é que ele fala a sinagoga deles? Os que estavam ouvindo ele eram judeus. Como é que Jesus fala a sinagoga dele? Vamos voltar para Mateus capítulo 5. Se você prestou atenção, ao longo das bem-aventuranças, Jesus está falando sobre bem-aventurados em que pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Terceira pessoa, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os... Bem-aventurados. Aí preste atenção, quando ele chega em versículo 10, bem-aventurados os perseguidos. Mas olha em versículo 12. Desculpa, versículo 11. Bem-aventurados serão quem? Vocês. Agora ele está falando como? Na segunda pessoa ele está falando para os discípulos agora. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem acusação falsa contra vocês. Regozijem-se, alegrem-se. Por que será que Jesus muda aqui? O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente em torno do ano 70. 65 a 70 mais ou menos.
25, 30 anos depois de Jesus falar essas palavras, Mateus registrou essas palavras. Tinha uma comunidade de discípulos, a qual Mateus quis lembrar as palavras de Jesus. Por quê? Nesta mesma época, sabe o que aconteceu? Os fariseus baixaram uma lei, uma norma para as sinagogas, fazendo, sabe o quê? Expulsando os seguidores de Jesus. Me parece que Mateus está escrevendo o seu evangelho, lembrando os discípulos de Jesus. Olha, vocês lembram? Jesus falou que isso ia acontecer. E quando ele fala lá em capítulo 10, ele está falando como se já tivesse acontecido, porque para os discípulos, 30 anos depois, já havia acontecido. Eles já tinham sido expulsos da sinagoga. Agora imagine, você chegar aqui domingo que vem, as portas aqui estão fechadas, portão lá na frente, aqui atrás está fechado. O que vai acontecer para você? Não deixam você mais entrar aqui. O que você vai fazer? O que você faria? Tem opção. Pode ir para outra igreja, pode começar uma igreja na sua casa, pode se juntar com outros irmãos. Tem muitas opções. Agora, o judeu ser expulso da sinagoga, o que aconteceu? Ali era o centro não da religião dele, mas da vida dele. A sinagoga era como se fosse o templo, para quem não podia ir todos os dias para o templo. As sinagogas foram estabelecidas como casa de oração quando o templo foi destruído, muito tempo antes de Jesus. Então o judeu ser expulso da sua sinagoga, não poder entrar, acabou a vida. Ele é rejeitado pela família. Se tivesse um comércio, provavelmente era boicotado. Para o judeu, adorar a Deus na sinagoga era o cerne da sua vida. E agora ele é expulso. E não basta isso, Roma, com seu dedão oprimindo o povo. Como é que você estaria sentindo? Um poder estrangeiro está oprimindo você e todo o seu povo. E agora você é expulso da sua religião, da sua família, rejeitado por seus amigos. Como é que você estaria sentindo? Então Jesus, seguido por aquela multidão, senta aquele dia, chama seus discípulos para perto. E qual é a primeira palavra que sai da boca dele? Bem-aventurado. Aquele povo, aquele dia, estava precisando saber que eles não estavam mais só no mundo. Deus não havia esquecido deles. Deus os amava e Deus estava com eles. Deus estava cuidando deles. Não era por serem excluídos da sinagoga, não é porque Roma estava lá, que eles foram esquecidos por Deus. Essa palavra bem-aventurado, talvez a sua Bíblia diz feliz, ou algumas paráfrases diz alegre. Não é isso não. A palavra bem-aventurado é uma pessoa, vamos pensar assim, Deus olha para aquela pessoa, sorri, aprova e abençoa. É como se Jesus estivesse dizendo: você está sendo rejeitado, você está sendo oprimido, isso não é por Deus, porque Deus lhe ama, Deus está com você. E não é os ricos e poderosos que tem Deus, não é os que todo mundo gosta que tem Deus, é o pobre de espírito, é o que tem fome, o que chora. Só para entender que não é alegre, já imaginou? Alegre é aquele que está lamentando.
Não faz sentido. Então Jesus está com aquelas pessoas, olhando para aquelas pessoas, e Mateus registrando, décadas mais tarde, lembra o que Jesus estava falando? Não pense que Deus tem esquecido de você, não. Ele ama você. Ele abençoa você. Lembra como Jesus termina o Sermão do Monte? Se as crianças estivessem aqui ainda, a gente ia cantar um cântico. Dan, me ajuda aí, começa aí. Final do Sermão do Monte. Os dois homens, construíram uma casa. Como é a musiquinha? Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva caiu. Eu não sei, Veridiano sabe melhor que eu, já esqueci as palavras. Mas Jesus termina a sua pregação, sua grande pregação, dizendo: tem gente que é sábio e tem gente que não é, para sermos educados. Tem o sábio que construiu sua casa sobre uma rocha. Veio tempestade, o que aconteceu com a casa? A casa ficou. Veio um homem que não era sábio. Aliás, Jesus diz que era tolo. Construiu a casa dele num lugar mais fácil de construir. Na areia. Como diz a musiquinha, na areia frouxa. Fez uma casa lá, podemos imaginar uma mansão, uma casa linda. Veio a chuva, veio a tempestade, bateu os ventos, e o que aconteceu? Nessa hora as crianças batem as palmas, gritam, porque a casa caiu. Jesus inicia a sua pregação dizendo: você, meu discípulo, é amado por Deus, é abençoado por Deus, é cuidado por Deus. Não pense porque tem um invasor aqui oprimindo o povo que Deus tem esquecido de você. Aliás, eles têm longa história, lembra? Egito, a época dos juízes, Assíria, Babilônia. Então Jesus está dizendo: não pense que Deus tem esquecido de você. Seja meu discípulo, seja sábio. Deus vai cuidar de você, Ele ama você, Ele deseja abençoar você. E ao longo do Sermão do Monte, Jesus está tentando traçar uma realidade. Podemos talvez chamar a constituição do reino de Deus. As normas, para uma vida de família, de comunidade. Mas não são apenas instruções e leis e mandamentos que Jesus dá. E tem uma hora que Jesus diz que nós precisamos ser como nosso Pai no céu. Nós precisamos ser o quê? Perfeitos. Quem aqui é perfeito? Como nosso Pai Celestial. É o que Jesus diz. O que Jesus está fazendo? Ele eu entendo, ele está traçando o caráter de uma pessoa, não apenas ditando regras. Ele quer que nós sejamos determinado tipo de pessoas. E para isso, eu preciso saber que Deus me ama. E fazer as coisas por obrigação e fazer as coisas por gratidão é diferente. Fazer as coisas ainda por amor é mais diferente ainda. Então, se você está cumprindo as instruções de Jesus por obrigação, para com isso, irmão. No mínimo, faça por gratidão. Mas melhor ainda, fazer por amor, porque Deus lhe ama. Você é bem-aventurado por Deus.
As bem-aventuranças, ele começa, para mim aqui, não são mandamentos. E se fosse mandamento é meio esquisito. Deus me manda ser perseguido. Deus me manda chorar, lamentar. Deus me manda ser pacificador. Tem gente que precisa ser pacificado. Alguns de nós têm dificuldade até de termos paz. Eu entendo que Jesus está dizendo, olha, a pessoa que entende que é amado por Deus, cuidado por Deus, bem-aventurado por Deus, vai ser assim. Ela vai ser humilde, ela vai ser manso, ela vai desejar se alimentar da justiça de Deus, beber fundo da fonte da justiça de Deus. Ela vai ser puro de coração. Ela vai sim aprender a unir duas pessoas brigadas. E por aí vai. Jesus está falando sobre caráter. Então ele diz: vocês são abençoados por Deus, amados por Deus. Pode parecer outra coisa aqui nessa vida, mas não olhe para isso. Olhe para Deus. Ele lhe ama. Ele quer o seu bem. Agora, depois das bem-aventuranças, vem o quê? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. É para fazermos uma diferença nesse mundo. Se Deus faz uma diferença na minha vida, é para eu fazer a mesma coisa nesse mundo. De abençoado, eu passo a ser abençoador. De receptor, eu passo a ser transmissor da bondade, do amor, da graça de Deus. De graça recebestes? É assim. Esta vida não é só para eu chegar no céu. Esta vida é para eu estar cooperando com Deus para redimir este mundo. E Ele dá condições para nós, porque Ele nos abençoa, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Mas eu preciso receber essas bênçãos, não para ficar para mim, mas para passar adiante. Falta algo em sua vida? Falta algo para você? Você não sente que você tem aquela vida em abundância? É porque a gente tem os valores distorcidos. A gente pensa que a vida abundante é aquilo que o mundo diz que é a abundância. Ter as coisas da vida, ou ter muitos amigos, ou ser famoso, ou ter poder. Todo mundo gosta da gente. Mas Jesus diz: ouça minhas palavras, faça minhas palavras, e você vai ter uma casa que fique em pé. A sua casa vai ficar em pé, a sua vida vai ficar em pé. Podem vir as tempestades, os ventos, pode cair uma telha ou outra, pode entrar água dentro de casa que você tem que tirar depois, mas a sua casa vai ficar, a sua vida vai ficar em Cristo Jesus, e você vai receber a coroa da vida. Mas nesta vida também você vai transmitindo a graça de Deus. Tem que ser assim. Se você viver esta vida, tiver esse caráter que Jesus está promovendo aqui no Sermão do Monte, confiar nele, ouvir as palavras dele, ter gosto nas palavras dele, você vai conhecer esta vida abundante. Eu não posso dar esta vida para você. Nenhum ser humano pode. Nada neste mundo pode. Só Jesus pode. E Ele quer. Ele tem para dar. Ele está doido para dar para você esta vida. Mas só se ouvir e praticar as palavras dele. E isso só vai acontecer quando eu me convencer de que as palavras dele são palavras de verdade.
As palavras dele são verdade e são vida. Quando eu permaneço na palavra de Jesus, fui falar na escola dominical. Quando eu permaneço na palavra de Jesus, o que acontece? Deus permanece em mim. Deus faz morada em mim. Então, irmãos, a vida abundante é a vida que vem quando eu escuto e pratico as palavras de Jesus. Mas quando eu vou olhando aqui no Sermão do Monte, não é simplesmente uma lista de ordens. É um certo tipo de pessoa que Deus quer que eu seja. Lembra, semana passada? Antes de Jesus obedecer, o que ele fez? E se humilhou, abriu mão. Essa é a primeira lição do discípulo. É abrir mão da minha vida para Deus colocar em mim a vida verdadeira, que é a vida dele. Para eu participar na vida dele, participar da natureza dele. É isso que Pedro diz no início da sua segunda carta, que Deus nos deu de participar da sua natureza divina. Mas eu preciso me abrir para isso, abrir mão da minha vida, abrir mão dos meus valores e adotar os valores do reino. Estão aqui no Sermão do Monte, estão nas parábolas de Jesus. É interessante que Jesus tem muito mais parábolas do que mandamentos, instruções assim, objetivos. Ou seja, Jesus conta história para mostrar para nós que tipo de pessoas devemos ser, que tipo de valores Ele quer que a gente tenha. Irmãos, há pessoas que olham para os mandamentos de Jesus e dizem: é difícil demais, eu não posso. Ao longo da história tem gente que olha, por exemplo, para o Sermão do Monte, esse negócio de amar os inimigos, de não desejar mulher alheia, esse negócio de perdoar sempre. Há pessoas que têm falado ao longo dos séculos: não, essas palavras são tão difíceis, é para mostrar para nós que a gente só é salvo pela graça de Deus. Mas não pode ser, porque no final Jesus diz o quê? Quem ouvir e praticar minhas palavras, esse vai ficar em pé. São difíceis? São. Mas com a graça de Deus, podemos cumpri-los. Mas somente quando eu me tornar o tipo de pessoa que Deus quer. E isso começa reconhecendo que Deus me ama. Irmão, você já afirmou na sua vida: Deus esqueceu de mim, ou Deus não presta atenção em mim por causa disso, aquilo? Ou já perguntou: onde está Deus nesta hora? Eu não acredito que seja errado fazer essas perguntas. Eu só acredito que eu preciso, junto com essas perguntas, ficar esperando, porque Deus responde. Estou aqui, estou com você. Você pode não ver, mas eu estou com você. Eu amo você. Tem que ser a partir deste reconhecimento que eu vou ter a vida de abundância. O reconhecimento de que Deus me ama. Deus quer o meu bem. Mas eu preciso abrir minha vida para Ele tomar de conta. É uma atitude interior. Antes de obediência, é atitude. Mais uma vez, eu creio que a obediência virá como consequência. Obediência é essencial para o discípulo. Mas eu não começo com a obediência. Eu começo com a atitude. Abrindo meu coração, dizendo: Deus, eis-me aqui, faça a sua vontade. Eu vou ouvir e vou praticar depois. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, como a gente cantou. Eu preciso do Senhor. Não há nenhum segredo, não há uma fórmula mágica,
a um entregar. O discípulo começa aí, entregando sua vida para o Mestre.